E vamos agora analisar a questão da responsabilidade. O nosso Código de Processo Civil estabelece lá no artigo 302, isso aí, portanto, vale para todas as tutelas provisórias, que ele fala o seguinte: independente da reparação por dano processual, ou seja, além de eventual dano processual que deverá também ser reparado, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Então, caso seja deferida uma tutela de urgência e posteriormente essa tutela não subsista, a parte que foi beneficiada pela tutela de urgência deverá reparar esse prejuízo. E aqui vem em que situações que deverá ser reparado o prejuízo. Primeiro, se a sentença for desfavorável. Se, obviamente, o juiz julga o pedido principal improcedente, ele vai naturalmente na sentença, já é um efeito da sentença a revogação da tutela de urgência que foi deferida. Então, julgada a ação improcedente, a consequência será o reconhecimento de um direito à eventual reparação de dano por ter a parte ré suportado aquela tutela de urgência. Se for obtida a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Ou seja, se ele deixa de cumprir o ônus que lhe cabe, se ele deixa de indicar os meios para a citação, e a parte ré tiver algum prejuízo em razão do cumprimento da tutela antecedente, da liminar da tutela cautelar antecedente, ela também terá direito a postular uma reparação em relação ao autor. Terceiro, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Cessado por qualquer motivo, porque decorreu o prazo, porque houve a revogação, porque houve uma decisão contrária de qualquer natureza, por ato da própria parte de desistir da tutela. Havendo isso, poderá haver responsabilização do autor em relação ao réu a respeito de eventual reparação de dano causado pelo cumprimento dessa tutela de urgência. O juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição. Se foi fulminado o direito principal, o pedido principal por prescrição ou decadência, obviamente perece também a tutela de urgência e, portanto, deverá a parte autora suportar eventuais prejuízos que a parte ré teve em razão do cumprimento dessa tutela de urgência. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, veja, a parte não precisa ingressar com uma nova ação, a parte ré agora. Não vai ingressar contra o autor com uma nova ação para obter reparação de danos. Ele vai requerer, no bojo da própria ação onde foi deferida a tutela de urgência, o procedimento de liquidação de sentença. Para quê? Para liquidar aquela reparação de dano em razão da tutela de urgência que foi deferida e que perdeu a sua eficácia por algumas das situações que já foram apresentadas no artigo 302. Veja que nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva. Não precisa nem perquirir se a parte autora agiu com abuso. Isso aí vai caber outra reparação, que é aquela reparação de natureza processual que ele fala, que é por conta da litigância de má-fé. Aqui, o autor ele agiu com boa-fé, só que ele perdeu a eficácia da medida dele. Vamos dar um exemplo. A parte autora ingressou com uma ação de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, e nessa obrigação de fazer ele tinha uma tutela de urgência para que um plano de saúde, por exemplo, custeasse um determinado tratamento. Ele teve a tutela deferida, o plano de saúde começou a custear o tratamento. Só que, mais à frente, vamos imaginar que essa tutela foi revogada. Digamos que foi interposto agravo, o agravo ele desconstituiu, ele anulou a decisão que concedeu. Ele suspendeu e depois deu provimento para desconstituir a decisão interlocutória que concedeu a tutela. Essa tutela foi cumprida por algum tempo, até pelo menos ser deferida a suspensão da liminar lá no agravo. Então, vamos imaginar,
que isso levou 2 meses para ser suspenso. Nesses 2 meses, a parte usufruiu da tutela antecipada, da tutela de urgência. O que acontece é que, revogada a tutela de urgência, por essa decisão da instância superior, do juízo ad quem, vai ter o autor que ressarcir essas despesas que o plano de saúde pagou. Por quê? Não precisa nem provar, o autor não agiu com nenhuma má-fé, não houve dolo processual, não houve abuso de direito, nada disso. Apenas foi desconstituída uma tutela antecipada. Então, o autor vai ter que ressarcir ao plano de saúde esse gasto que ocorreu. Por quê? Porque a tutela foi revogada. Precisa provar lá na responsabilidade civil, que você tem os requisitos da responsabilidade civil de natureza subjetiva, são o ato ilícito, a intenção do agente, a culpa do agente, ou seja, a conduta do agente que causa o ato ilícito e o nexo de causalidade entre essa conduta e o dano. O que acontece é que não precisa perquirir a conduta do agente, não precisa perquirir a intenção do agente em provocar o dano, a intensidade do dolo, não, porque a responsabilidade é objetiva nesse caso aqui, da concessão da tutela. Revogada a tutela, a parte autora tem que ressarcir ao réu as despesas com o cumprimento daquela tutela de urgência. Por isso ela tem natureza de responsabilidade objetiva. Bom, esse era o conteúdo que nós tínhamos para essa disciplina. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas, eventuais perguntas. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela compreensão e desejo e tenho convicção que pude colaborar com a formação dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, desejo sucesso profissional para todos e uma vinda de muita paz e muita saúde. Um grande abraço.